Olá, comunidade espírita, simpatizantes, companheiros queridos do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Muita paz. Estamos aqui a convite da diretoria de doutrina dessa casa abençoada, dessa casa centenária, que no próximo ano completará 106 anos de trabalho ininterrupto na Seara do Cristo. O tema proposto para hoje é Jesus falava por parábolas. Eu me chamo Maria Esther e sou trabalhadora desta casa. E vamos começar a nossa atividade fazendo a nossa conexão com o Mestre Jesus, fazendo a nossa prece. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. Em nome do vosso Filho Jesus, nosso irmão maior. Que os seus ceareiros, os seus servos, envolvam a todos os lares, aos irmãos que nos assistem, que levem os fluidos balsâmicos aos enfermos, acalmando os seus corações, envolvendo em energias de esperança de dias melhores. Nos intui, nos ajuda, Senhor, a ser útil, que as nossas palavras sejam claras e edificantes. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Que assim seja, irmãos. Aqui estamos para mais uma reflexão do canal do Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. O tema proposto, como eu já falei, Jesus falava por parábolas. Eu fiquei pensando que alguém podia dizer assim, qual é a novidade? Jesus falava por parábola. Todos nós já sabemos disso. Mas o nosso propósito aqui hoje é fazer uma reflexão da finalidade de Jesus se utilizar desse recurso pedagógico, né? Que é a parábola, é uma história curta, né? Onde ele se utilizou dos recursos aonde o sujeito, aonde as pessoas estavam inseridas, né? Ou seja, tirou os exemplos da época em que viviam, que era utilizado, né? Ou seja, dos costumes da época, para os ensinamentos. Então, é uma metodologia. Jesus era um grande pedagogo, não é verdade? Então, é fazermos essa reflexão à luz do Espiritismo, porque nós sabemos que somos espíritos e que estamos, cada um no nível evolutivo. Cada um está no seu processo de crescimento. E como disse Paulo, nós precisamos sair da letra que mata, ou seja, da letra que limita, e ir em busca do Espírito que vivifica, né, que esclarece. Olhando à luz do Espiritismo, nós vamos compreender que naquela época em que Jesus esteve aqui nesse planeta, era um outro contexto, as pessoas que ali estavam encarnadas, provavelmente muitos de nós, estavam num nível evolutivo que hoje já se encontra em outro nível evolutivo, assim esperamos, depois de mais de 2000 anos, né? Então, Jesus veio falar por parábola porque ele sabia que estava falando com espírito e não com um corpo, não com pessoas que iam perecer, que iam desencarnar e que iam enterrar esse conhecimento. Ele sabia que esse conhecimento, que esses ensinamentos iam ser melhor entendido à proporção que nós fôssemos evoluindo, né? Que esses espíritos fossem evoluindo. E para colaborar com a nossa reflexão, com o nosso entendimento, nós vamos buscar aqui na revista Espírita, né, que Kardec escreveu, tão bacana, que traz tantos ensinamentos auspiciosos. Essa é a primeira do ano 1 de 1858. Então, ele tem aqui uma dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance Dufour, em 19 e 26 de janeiro de 1858. O título é O Orgulho, que não é o nosso tema. Mas o que nos interessa é o que Kardec traz aqui ao final. Ao final, depois da psicografia,
né, feita por Hermance Dufour, Kardec pergunta a São Luís: por que São Luís nos fala em parábolas? E o que é que São Luís responde? Ele diz: o espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. Logo, ele vem nos dizer que a finalidade da parábola é provocar um movimento no ser humano. Ela se apresenta de forma com que a pessoa tenha que buscar o entendimento, tenha que sair da sua zona de conforto, né? Então, já passamos a entender um pouco por que Jesus falava por parábolas. Ele não deu pronto, né? Nós sabemos que Jesus trouxe muito conhecimento claro, ele foi objetivo quando ele falou da necessidade do perdão, de trabalhar o orgulho, a humildade, ele foi direto. Mas ele trouxe muitos ensinamentos que só teria uma melhor compreensão com a evolução desse espírito, né? Desses espíritos. Então, já vamos começar a entender por que Jesus falava por parábola. Ele sabia que aqueles espíritos, naquele período, ainda não tinham um conhecimento suficiente para entender a profundidade dos seus ensinamentos. Mas esses espíritos já tinham condições de entender algo, de pelo menos, no momento, aprender aquela lição, né? E para a gente entender isso, vamos trazer o exemplo no livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico, né? De André Luiz, onde tem um personagem, Asclépios, lembra? Asclépios, ele vem de uma dimensão bem superior, onde o que nós concebemos, entendemos por corpo, já não se apresenta mais desse jeito assim, né? Ele já é em uma outra dimensão. Então, entendemos que Asclépio é um espírito altamente evoluído, é um espírito bem mais evoluído, no caso aqui, de quem vos fala, né? E aí a gente faz uma reflexão, será que Asclépio vai ter o mesmo entendimento que Maria Esté tem das parábolas? Claro que ele vai entender o que eu entendo, mas ele vai entender muito mais do que eu entendo. Por quê? Devido ao seu nível evolutivo. Então, nós podemos observar que Jesus falava por parábola porque ele sabia que nós íamos receber o Consolador prometido, que é o Espiritismo, o conhecimento espírita, né? E que aqueles espíritos que ali estavam iam melhor compreender esses ensinamentos no futuro. Não era um conhecimento apenas imediatista, só para aquele momento, não. Jesus se utilizou dessa metodologia para que esses ensinos ultrapassassem séculos, né? Milênios. Nós estamos há mais de 2000 anos. E para ainda colaborar com o nosso pensamento, no livro O Consolador, no item 290, Emmanuel fala o seguinte: as parábolas são como sementes divinas que desabrochariam mais tarde em árvores de misericórdia e de sabedoria da humanidade. Então, as parábolas são sementes divinas que desabrochariam. Ou seja, então, Emmanuel vem reafirmar que as parábolas, aquele ensinamento não era só para aquele momento, mas sim para desabrochar, para ter um entendimento ampliado à medida em que a humanidade fosse também evoluindo, não é? Então, por isso que Jesus utilizava as parábolas. E se nós formos para o grego, a palavra parábola, parambolê, significa jogar ao lado. Então, Jesus jogava essa semente, né? Jogava a semente para que ela pudesse brotar, não é verdade? Porque em cada parábola de Jesus, a semente lançada era um grande ensinamento que podia frutificar, né? Podia florescer, virar uma grande árvore, a depender daquele espírito que estivesse recebendo esse ensinamento, a depender do nível evolutivo desse espírito. Porque a semente traz toda a sua potencialidade para ser uma árvore frondosa. Mas ela precisa de quê?
de um bom terreno, de adubo, não é isso? Do sol, da água. Então, irmãos, Jesus falava assim de parábola, por meio de parábolas, porque ele sabia que esse espírito, à medida que ele fosse evoluindo, ele ia colocando esses elementos para essa semente florescer, não é? Então, que nós, com o nosso discernimento, com a nossa vontade de estar aberto para receber os ensinamentos, nós sejamos o sol que aquela semente precisa, não é? Com a nossa dedicação diária do entendimento, sejamos a água para aquela semente. E a nossa dedicação é o adubo, sejamos o adubo para aquela semente vir a florescer, se tornar uma árvore frondosa, onde o conhecimento vai transformando o indivíduo e nós vamos tendo melhores atitudes, melhores ações, que será benefício para nós e para quem está em nossa volta, não é? Porque as ações são muito mais que palavras. Porque não adianta a gente decorar o Evangelho, não adianta a gente saber de qual os ensinamentos do Cristo, se a gente não vivenciar. Porque as palavras voam, as palavras se perdem, mas o exemplo, a ação, fica e é o que exemplifica o bom cristão, não é? São as suas ações. E aí, para a gente fazer uma reflexão, vindo colaborar com todo esse pensamento de que as parábolas eram sementes e que foi atiçada ao lado, ou seja, foi jogada para espíritos, que à medida que fosse evoluindo, ele fosse aprimorando o seu entendimento, não é? Porque aqui nós estamos fazendo uma reflexão à luz do Espiritismo, onde nós sabemos, nós não acreditamos, nós sabemos que somos espíritos, que somos centelhas divinas, que fomos criados à semelhança do Pai. Por isso nós somos amor. E na existência fomos criados simples e ignorantes. Então a caminhada de cada um é individual e intransferível. Cada um tem o seu livre-arbítrio e segue o seu caminho, não é? Então por isso que Jesus falava por parábola, porque aquele ensinamento ia chegar àquele indivíduo no momento correto, no momento em que ele estivesse aberto para receber. E aí, ainda nas obras de André Luiz, psicografada por Chico, também temos um exemplo muito interessante no livro Os Mensageiros, capítulo 1, onde tem um diálogo entre Narcisa e André Luiz. André Luiz, quem leu O Nosso Lar, sabe que era um médico, foi um médico encarnado aqui na Terra e que foi estudioso, descobriu cura de doenças, que fez um bom trabalho na ciência. Mas foi um indivíduo muito voltado para essa questão científica e distante dos ensinamentos de Jesus, né? Ele não tinha ainda esse despertamento, né? E ao desencarnar, passou por toda aquela dificuldade, mas teve o despertamento, né? Como todos nós vamos ter um dia, à medida que vamos crescendo, nós vamos despertando cada vez mais, né? E aí, nesse capítulo 1, André Luiz está fazendo uma reflexão sobre o tempo desperdiçado que ele teve na encarnação anterior, né? Ele estava assim, poxa vida, quanto tempo eu perdi, meu Deus. Podia ter aproveitado, se eu tivesse me dado esta oportunidade de conhecer esses ensinamentos, teria tido uma outra conduta, né? Porque quem for ler o livro Nosso Lar, vai ver que ele não era tão amado aqui na Terra pelo seu comportamento, né? Mas aí, Narcisa, na sua bondade, porque o objetivo dela ali era incentivar aquele espírito, né? Ela diz: André, todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Todos nós somos portadores da planta do Cristo na terra do coração. Ou seja, o nosso coração é a terra onde Jesus joga a semente dos seus ensinamentos, né? E ela diz assim: em período como o que você atravessa, há mais facilidade para
nos desenvolvermos com êxito se soubermos aproveitar as oportunidades. Então, o que é que ela está dizendo aqui, a André Luiz? André, alô, desperte, meu irmão. Vamos sair aí dessa reflexão de remorso, de ficar arrependido, do tempo perdido. Levanta, sacode a poeira, né? E vamos seguir em frente. Somos todos portadores da planta do Cristo. E ela diz, o período que você está agora, que atravessa, é mais fácil, porque está com a consciência desperta. Então vamos aproveitar este momento. E ela completa, enquanto o espírito do homem se engolfa apenas nos cálculos e raciocínios, o Evangelho de Jesus não lhe parece mais que repositório de ensinamentos comuns. Então, o que é que ela quer dizer? Enquanto o homem está na materialidade, ligado à matéria, como no caso dele, ligado à ciência, ainda movido pela vaidade, pelo orgulho, né, se julgando melhor, ele está distante. Mas agora, nesse momento em que ele está com a consciência desperta, então não é momento de ficar recordando e paralisando no remorso, não. Agora é o trabalho, vamos ao trabalho. E ela ainda acrescenta, mas quando se lhe despertam os sentimentos superiores, verifica que as lições do mestre têm vida própria e revelam expressões desconhecidas da sua inteligência. Então, quando ele está com a consciência desperta, com os sentimentos mais superiores, ele vai ver que nada sou, nada tenho diante de Jesus. Então, é preciso o esforço para a edificação. É preciso o autoconhecimento para que possamos trabalhar essa pequenez, que aí estamos paralisados, né? Para haver uma transformação do conhecimento. Então, Jesus falava por parábola, porque ele sabia que em determinado momento aquela pessoa, aquele sujeito ia despertar, porque isso é o determinismo. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e todos nós vamos chegar à angelitude, cada um no seu tempo, na sua disposição, não é verdade? Então, como eu falei, que a parábola no grego significa parambolê, né? Ou seja, lançar para o lado, né? Jesus lançava essa semente para quê? Para que as pessoas despertassem o seu olhar, para que as pessoas saíssem da sua zona de conforto, saíssem do seu autocentramento e fosse entender e buscar essa evolução. E nós podemos trazer o exemplo aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que no Evangelho de Lucas está no capítulo 10, versículo 25 e 37, e aqui está no capítulo 15, no item 2, né, que é quando Jesus fala do bom samaritano, né, quando ele está conversando com os doutores da lei, que vêm questioná-lo o que é que eles precisavam para possuir a vida eterna, né? Começa o diálogo assim, Jesus pergunta o que está escrito na lei, e aí eles vão dizendo que amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito. E amai o vosso próximo como a vós mesmo, né? E Jesus responde, muito bem, fazei isso e vivereis. Mas aí, né, o doutor da lei, querendo parecer que era mais justo, né? Perguntou a Jesus, e quem é meu próximo? E aí, foi o que Jesus fez? Jesus contou uma história curta, né? Trabalhando com os personagens da época. Ele conta do irmão que vinha descendo de Jerusalém para Jericó, que é assaltado, é espancado, que fica lá jogado, né? Ao tempo, passa o sacerdote, nada fez, né? Passa, olhou e foi embora. Vem o levita, que também não toma conhecimento, né? Não se envolve. E vem o samaritano, que ao visto, que a visão daqueles irmãos eram pessoas, vamos dizer assim, de baixa estirpe, não tinha nenhuma elevação, consideração, vai e tem uma atitude grandiosa, a atitude de um cristão. Ele acolhe aquele irmão, ele socorre aquele irmão, ele leva e cuida, né?
E aí, Jesus, com essa história, coloca de uma forma que aquelas pessoas se vissem naquela escola. Porque aí eles vão entender que foi aquele que teve a verdadeira ação, né, com o próximo. Foi aquele que teve uma atitude cristã. Então ele se vê naquela situação, ele se enxerga, né? Então esse era um dos objetivos de Jesus falar por parábola. Além de perpetuar esse ensino, né? Ele fazia com que a pessoa naquele momento se sentisse parte daquela história, se sentisse sujeito. E ele ali se via e vê que aquele discurso dele estava bem distante da prática, na verdade, né? Eles tinham boas e bonitas palavras, mas não tinham ações que fossem condizentes com o que pregavam, não é isso? Então Jesus dava essa mexida nas pessoas, faziam com que eles despertassem, saíssem, como eu falei antes, da sua zona de conforto. Alô, o que é que eu estou fazendo? É isso aí. E eu, né? Que atitude eu estou tendo? Tanto que na época em que Jesus foi muito criticado por acolher os pecadores, os publicanos, né? Os fariseus caía matando, falando de Jesus. Foi o que Jesus fez? Ele contou a parábola, a história dos dois irmãos ou do filho pródigo, né? E aí os fariseus entenderam que eles perceberam que eles eram os filhos mais velhos, que eles já tinham recebido a primeira revelação, eles tinham conhecimento, mas o seu discurso não fazia relação com a prática. Eles pregavam uma coisa, faziam belos discursos nas sinagogas, mas as atitudes eram totalmente incoerentes com aqueles ensinamentos. E que os pecadores, os publicanos, eram o quê? Eram os filhos mais novos que retornavam arrependidos ao Pai e que buscava esse crescimento espiritual, né? Então, a parábola vem facilitar a nossa percepção. Por isso que Jesus falava por parábola. Ela vem fazer com que a gente saia da zona de conforto, né? Que a pessoa se veja naquele contexto, naquela história. Tem também um exemplo muito interessante que eu anotei aqui para nós, quando Jesus está na casa de Simão fariseu, né? Que entra aquela meretriz para lavar os pés de Jesus, e Jesus acolhe com amor, com carinho. E aí Simão fariseu olha e diz assim, oxe, 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 fosse baiano, né? Ia dizer, oxe, 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 esse cara aí, esse homem não é profeta não, que nada, se ele fosse profeta ele ia ver que essa mulher é uma meretriz, não merecia estar aqui na minha casa para ele acolher com tanto amor. Ah, ele não é profeta não. E Jesus, na sua grandeza, que lia os pensamentos e sabia o que ia nos corações, e com sua amorosidade, jamais ele ia rebater e falar grosseiramente com Simão fariseu, né? Ele faz o quê? Ele conta uma história. Ele conta a história dos dois devedores, um que devia uma fortuna enorme, outro que devia um pouquinho, mas que todos foram perdoados, né? E aí ele pergunta a Simão, fariseu, quem foi que se utilizou de maior amor? Quem teve mais amor? Né? E aí ele cai na real e ele vê que ele também precisava perdoar e também precisava de perdão. Ele também tinha as suas mazelas, né? Então, ele lança a semente para que o outro desperte. Por isso que São Luís falou, deu a resposta, né? Se agrava melhor no coração, se grava melhor no coração quando a procuramos. Ou seja, aquilo que nós buscamos conquistar, entender, a gente entende melhor do que é dado de mão beijada, né? E Jesus, como pedagogo, já sabia aquilo que a gente vem estudar aqui na pedagogia, com Piaget, com as questões de que o que eu vejo, eu posso esquecer, o que eu ouço, talvez eu lembre, mas o que eu faço, eu aprendo, não é? Então, Jesus, na sua sabedoria infinita, já traz essa sensibilidade para que nós possamos crescer, aprender por meio dos seus ensinamentos. Não é, meus irmãos?
Então, Jesus falava por parábola para despertar os corações. Porque ele sabia que naquele momento aquelas pessoas não tinham tanto conhecimento. E hoje, para muitos de nós, ainda é difícil entender determinadas passagens do Evangelho. Ainda precisamos fazer esforço, buscar vários autores, né? E nós sabemos da extensão da literatura que fala sobre as parábolas, né? Cada autor traz um entendimento e a gente faz, poxa, eu não tinha pensado por esse lado, por esse caminho. Porque cada um está no nível evolutivo, cada um está no despertar, não é? Cada um está no seu momento. E Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, veio trazer grande parte dos seus ensinamentos por meio de parábolas. Porque, como eu disse no início, ele não estava falando para corpos, ele estava falando para espíritos. Não é? E aí, Kardec, não satisfeito ainda, ele ainda quer abusar um pouquinho de São Luís. Ele faz uma outra pergunta, ainda não conformado. E Kardec não era fácil, né? Ele pergunta assim: não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? E o que é que São Luís responde? Encontrá-la eis no desenvolvimento. Encontrá-la eis no desenvolvimento, ou seja, vocês vão encontrando as respostas à medida que vá se desenvolvendo, à medida que vá evoluindo, à medida que vá buscando o conhecimento dos ensinos do Mestre. Por quê? Se desse tudo de graça, se desse tudo pronto, qual mérito nós teríamos? É preciso buscar, é preciso fazer o movimento, é preciso sair da zona de conforto, não é? É preciso atentar para os ensinamentos do Cristo, para que nós possamos colocar diuturnamente na nossa existência. No livro Harmonização, Emmanuel, psicografado por Chico, no capítulo 7, ele fala do entendimento espiritual, que vem colaborar com isso, né, com o que nós estamos falando, que as parábolas vão sendo compreendida, entendida à medida que nós vamos evoluindo, não é? Então ele diz o seguinte, que tem pessoas que esperam facilidade no entendimento do Evangelho, que acha que tem que chegar tudo bem claro. E aí quando ela percebe que tem que fazer um esforço, que tem que buscar reflexões, meditar, experimentar, aí faz, poxa, é muito difícil. Essa coisa aqui da gente tentar entender, buscar, é muito complicado. Eu gostaria que fosse mais fácil. E aí, muitas vezes, nos acomodamos e delegamos ao outro a nossa evolução. Ore por mim. Eu preciso tomar passe todos os dias para poder manter o equilíbrio, não é? A gente se acomoda e quer que o outro faça o movimento por nós. É o nível evolutivo. Um dia vamos despertar que a evolução espiritual vem pelo nosso esforço e não pelo outro. O outro pode nos ajudar? Pode, orar por nós, pode aplicar o passe que vai harmonizar os nossos centros de força, nos trazer ânimo, né, para buscar o conhecimento. Mas se nós não fizermos o movimento, meu irmão, aquilo vai passar, né? Vai ficar paralisado. E aí, para colaborar ainda mais com esse raciocínio que nós estamos fazendo, e simplesmente com o que Emmanuel traz no livro, né? A Harmonização, o nome do livro, capítulo 7, que ele fala que muitas pessoas se acomodam e acham que é difícil, né? E delega a outro a sua evolução. No livro Estante da Vida, também psicografado por Chico Xavier, Irmão X, ele traz um exemplo bacana que dá para a gente para colaborar bem com esse pensamento. Ele fala da parábola dos talentos.
o Senhor dá ao seu servo 5 talentos. Ele dá dinheiro, poder, conforto, habilidade e prestígio, né? E dá 5 talentos. E ao chegar no mundo espiritual, ele vai prestar conta do talento que ele recebeu. E aí ele diz que promoveu muito trabalho, progresso, favoreceu as amizades, levou muito conforto, esperança, gratidão, muitos pensamentos positivos para ajudar os irmãos que ficaram aqui na Terra, né? E aí ele, claro, é beneficiado, recebe os 10 talentos, né? Dobrou os seus talentos e assim ele é merecedor desses talentos. O outro, que recebe 2 talentos, né? Que é inteligência e autoridade, também vai prestar conta do seu talento e diz que ele, com a sua inteligência, ele proporcionou muita cultura, ele proporcionou experiência às pessoas, né? Com a sua autoridade, ele pôde proporcionar às pessoas oportunidades. E também, claro, é beneficiado, né? E aí vem o terceiro. O terceiro recebe 1 talento, né? Mas qual foi o talento que ele recebeu? O conhecimento espírita. E o que é que ele faz com esse talento? Quando ele vai lá e olha o talento, ele diz assim: Senhor, eu tive medo. Quando eu vi que esse conhecimento é luz, que ele atribui a cada um conforme as suas obras, não é para mim, não. Eu recolhi todo esse conhecimento e te devolvo esta riqueza sem um mínimo toque da minha parte. Ou seja, irmão, aqui está, eu estou aguardando uma próxima encarnação, uma próxima oportunidade para ir buscar esse conhecimento. Ele recebeu o tesouro, a riqueza que é o conhecimento espírita, que vem esclarecer que somos espírito, porque a partir do momento que nós temos esse conhecimento, que somos responsáveis pela nossa ação, nas nossas ações, pelo que nós fizemos, que quando apontamos para o outro, tem 3 dedinhos apontando para a gente, dizendo aqui minha responsabilidade, minha máxima responsabilidade, e um dedinho apontado lá para cima, onde o Pai Criador diz: eu estou vendo tudo, vai ter que repetir o ano, não está fazendo direito, não é? Ele perde essa oportunidade, ele devolve. E aí, claro, ele vai ter que retornar. Ele não merece prêmio, ele precisa recomeçar. Então, os ensinamentos do Cristo vêm nos dar uma outra amplitude, outro conhecimento sobre as parábolas do talento. A primeira vez que nós tivemos contato com essa parábola, é um outro entendimento, não é verdade? Com o conhecimento espírita, a gente já tem uma outro olhar, uma outra dimensão. E nos traz uma grande responsabilidade. O que é que eu estou fazendo com os meus talentos? O que é que eu estou fazendo com esse conhecimento que nos é dado? Não é? Então é chegada a hora da gente fazer o esforço para colocar esses ensinamentos na nossa existência. Seguir os exemplos. Nosso modelo e guia é Jesus. Mas temos muitos irmãos contemporâneos, como Chico Xavier, que na sua infinita bondade e misericórdia vivenciou o Evangelho de Jesus. Né? Nós podemos nos espelhar. Temos tantos outros irmãos aqui que trabalham no bem e que também podem ser exemplo para nós. Não só aqueles conhecidos, mas no dia a dia, pessoas ocultas, anônimas, que fazem trabalhos grandiosos. Né? Então, é preciso esforço, é preciso movimento para compreender os ensinamentos do Cristo. Nós não podemos ficar paralisados, esperando que caia do céu, como nós dizemos aqui, né? É preciso que a gente busque o estudo. Se nós fizermos uma comparação, quando nós vamos fazer uma faculdade, hoje qualquer faculdade, no mínimo, 4 anos, 5 anos, medicina são 6 anos, fora residência, especializações, né? Então, é um período grande
que nós precisamos estudar para entender e adquirir o conhecimento da materialidade, daqui, da matéria. Então, como é que a gente quer, com a simples leitura, entender os ensinamentos do Cristo, tão grandioso, que nos é dado para a nossa evolução? Somos espíritos eternos. Olha que maravilha. Né? Somos irmãos de Jesus. Eu me lembro disso todo dia. Quando a gente cai, às vezes a gente cai, a gente tem assim uma tristeza, uma aflição, uma irritação, e eu lembro, sou espírito, irmã de Jesus, e eu preciso trabalhar esses ensinamentos que está sendo ofertados. Eu preciso vivenciar esse evangelho. Eu preciso compreender que cada um de nós está no nível evolutivo. Né? Esse é o caminho do crescimento, da libertação. É preciso que nós tenhamos a vontade para mover, né, meus irmãos? E viver o famoso BIP da benevolência, da indulgência, do perdão para com todos. Porque a partir do momento que nós entendemos que somos espíritos e que cada um está no nível evolutivo, aí sim, nós vamos poder colocar em prática os ensinamentos do Cristo com mais facilidade. Então, a doutrina espírita veio trazer um conhecimento libertador, fortalecedor, encorajador para a nossa evolução. Então, por isso que Jesus falava por parábolas, para que esse ensinamento ultrapassasse séculos, milênios, e que cada um pudesse compreender no tempo em que tivessem condições de compreender. Então, meus irmãos, que nós possamos hoje fazer sempre essa reflexão. Em que nível evolutivo eu estou? Qual é a condição que eu tenho para entender? O que é que eu quero crescer? Para isso eu preciso botar adubo nessa semente. Né? Eu preciso adubar. Eu preciso ser o sol, eu preciso ser a água, eu tenho que ter discernimento, disposição, eu tenho que ter esforço e coragem. Né? Então, nós só temos que agradecer esta oportunidade que nós estamos. Porque o Mestre Jesus, o governador desse planeta, continua mandando lições para nós, ensinamentos. Nós estamos vivendo uma pandemia, não é? E o que é que nós temos que aprender com isso? Isso daria um tema para outra palestra. O que é que eu tenho aprendido com a pandemia? O que é que eu aprendi com isso? Como eu estou contribuindo para o meu planeta para que isso se transforme, não é? Então, só temos que agradecer ao Mestre Jesus a sua caridade para conosco, pelos seus ensinamentos, e que nós possamos sair bem mais fortalecidos dessa encarnação do que aqui chegamos. Que tenhamos bem mais disposição para o estudo, para vivenciar os ensinamentos do Cristo. Que Deus abençoe a todos nós, que na sua infinita bondade nos envolva na luz, na paz, na vontade de sermos melhores, meus irmãos. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Muita paz e um grande abraço para todos. Deus nos abençoe.